Olá, jovens. Hoje então nós vamos fazer a correção do simulado que o Estado de Minas Gerais forneceu para as escolas, numa campanha aí de divulgação do chamado Estudo Play. Mas como eu sei que não vai ter correção e se tiver vai ser uma merda. E levando em consideração que com uma aula de história por semana, que é o que nós temos aqui no estado de Minas Gerais, não é o suficiente para fazer uma correção disso aí bem feita, então estou dispondo aí de um tempo na minha residência para gravar esse vídeo, para que meus alunos e outros alunos também possam usar deste simulado para aprender alguma coisa. Afinal, esse é o propósito, não é mesmo? Só um detalhe, não vai ser uma mega correção, não vou usar nada de competências e habilidades para ficar falando, que é o que eu normalmente faço em sala de aula, porque senão vai demorar uma eternidade para terminar isso aqui. Então vai ser uma correção mais simples, mas de todas as questões da prova de Ciências Humanas. Uma prova que não estava difícil, mas que, de certa forma, parabéns ao Estado pela iniciativa. Embora mal feito, embora com erros, pelo menos fez. Continue assim, mas aumente o salário, por favor. Se vocês estão vendo aqui, na verdade vai ser só aluno meu que vai ver isso aqui, né? Mas se tiver alguém que não seja e esteja interessado em aprender um pouquinho mais sobre Enem, no meu perfil no Instagram, @oprofcesar, lá você pode encontrar. Inclusive tem uma apostila muito bacana lá sobre como utilizar as habilidades e competências da matéria de referência do Enem para a sua prova de Ciências Humanas. Fica muito mais fácil assim. É nóis. Então vamos lá, jovens, correção das questões. Estou aqui com um PDF aberto com as imagens da prova que eu tirei bem porcamente durante a aula. Prova de Ciências Humanas e suas tecnologias, questões 46 a 90. Só que teve um errinho de impressão aqui, eu acho que no estado todo acabou acontecendo, onde algumas questões ficaram faltando. Eu sou um inútil e não me lembro qual prova que é essa daqui, mas a maioria das questões são iguais, eu acho que tem algumas questõezinhas diferentes apenas, dá para vocês irem acompanhando e identificando qual vai ser a alternativa correta. Questão 46. Eu gosto particularmente, sempre que eu vou fazer uma questão, eu leio primeiro o comando da questão, as alternativas e normalmente dou um destaque também aqui, ó. A referência para mim ela é muito útil porque eu já consigo identificar o que é, o que a questão está pedindo. Para você, jovem estudante, talvez não vai ter essa bagagem de leitura tanta, então talvez não ajude muito. Mas fazendo essas correções, aprendendo e estudando um pouquinho, com certeza vai ficar muito mais fácil, porque os autores se repetem. Os temas e os autores costumam se repetir. Por exemplo, em história, quase sempre teremos Boris Fausto e José Murilo de Carvalho, por exemplo, né? Então, pode acontecer. Então, ilustrando uma proposição básica da sociologia do conhecimento. Sociologia do conhecimento, o argumento de Karl Mannheim defende que sociologia do conhecimento é quando as noções do que o ser humano gosta ou conhece ou aprende varia do contexto social em que ele está inserido, se não me engano, né? Karl Mannheim, se não me engano é isso. Vamos ver as alternativas. Conhecimento sobre a realidade é condicionado socialmente. Então veja, o conhecimento sobre a realidade, a forma de ver o mundo é condicionado socialmente. Provavelmente essa daqui, certo? Provavelmente, deixa eu até pegar essa aqui. Provavelmente vai ser a letra A. Submissão ao grupo. Não, sociologia do conhecimento não trata como submissão. Divergência é um privilégio de indivíduos excepcionais. Também não. Educação formal determina o conhecimento do idioma. Não vai ser educação, vai ser o contexto em que a pessoa vive. Domínio das línguas universaliza o conhecimento. Também não, certo? Eu acho que vai ser A mesmo. Vamos ver no texto se fala alguma coisa. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Só no sentido muito restrito, o indivíduo cria com seus próprios recursos o modo de falar e de se pensar que são atribuídos. Fala o idioma do seu grupo,
pensa a maneira do seu grupo, encontra à sua disposição apenas determinadas palavras e significados. Essa não só determina em grau considerável as vias de acesso mental ao mundo circundante, mas também mostram ao mesmo tempo sobre que ângulo e em que contexto de atividades os objetos foram até agora perceptíveis ao grupo ou ao indivíduo. Certo? Então, destacando aqui, ó, a forma, o modo de falar e de pensar são atribuídos socialmente, né? Então, a sociedade, um exemplo disso, se você nasce em um país cristão, a tendência é que você seja cristão. Se você nasce numa família religiosa de determinada religião, você vai seguir aquela determinada religião. É igual, por exemplo, o time de futebol. São poucos os casos em que o indivíduo escolhe o próprio time de futebol e não torce para aquele da família, né? Porque normalmente é condicionado socialmente. Depois você chega adolescência, fase adulta, se pergunta, né, por que eu torço para tal time? Onde em um momento eu escolhi numa terça-feira chuvosa, eu acordei e olhei, quero ser palmeirense? Não, normalmente isso vai ser condicionado pela sua família. Então, certeza que é a letra A. Pode marcar aí sem dó. Certo? Estudem sobre sociologia do conhecimento, já que caiu aqui, pode ser algo que vai cair mais vezes. Questão 47. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão, ao considerar que os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação, talvez, o espírito é capaz de classificar os dados do espírito, as ideias fracas não sei se seria algo de legal e bacana de ser dito, né? Resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso, os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados pela memória, acho que não. As ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são colhidos na empiria. Também não. Eu acho que, vamos ler o textinho aqui só para confirmar, mas tenho quase certeza que é A. Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais, que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos. Então aqui, ó, conceber a virtude nos sentimentos e podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Então concluímos que de fato os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação, né? Que nós podemos aqui, através de nossos próprios sentimentos, conceber a virtude e unir isso, né, e conceber isso enquanto algo imaginável no nosso intelecto, né? Então, seria essa. Questão 48. No texto é apresentada uma forma de integração da paisagem, integração da paisagem geográfica com a vida social. Simbologia, então, né? Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, então ela vai existir também nos sentimentos, nas formas e atributos que nós passamos para as coisas, né? O que nós vamos chamar de símbolo. Apresenta uma dimensão política de apropriação efetiva do espaço, não. Vou só apagar aqui para não ficar marcado. Econômica de uso de recurso do espaço, também não. Privada de limitação sobre a utilização do espaço, também não. Natural de composição por elementos físicos do espaço. Simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. Provavelmente essa daqui, ó. Vamos ver o texto. O texto base ele é de muita importância. Embora eu já tenha esse costume, que já é, enfim, eu sou cavalo velho de Enem, mas vocês devem fazer a leitura. Vocês podem ler o comando da questão e ler o texto base antes de ir para as alternativas. Eu acho que ficaria mais fácil para vocês.
Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos. Então, aí, ó, o valor simbólico de pertencimento. Ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, às festas, às comemorações. A festa e comemoração só existe de valor simbólico, não de material. Certo? Então, a alternativa correta seria a E mesmo, né? Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, algo palpável que você toca, ela existe também nos atributos que nós damos a ela em valor simbólico. Então, simbólica de relação subjetiva do indivíduo, cada um vai enxergar de uma forma, vai ter atribuir um símbolo, né, para determinado objeto concreto com o espaço perfeito. É aí mesmo, né? Questão 49, questão clássica aí do Enem, a questão do Capitão América, se não me engano, do Enem de 2012 ou 13, acho que é 12, né? Tá 12 aqui, deve ser 12. Então, um quadrinho aí, né? A capa do primeiro quadrinho do Capitão América, que por sinal foi lançado antes dos Estados Unidos entrar na guerra, sabiam disso? Os Estados Unidos já sabia que ia entrar. Os Estados Unidos têm essa de só entrar quando a guerra já está ganha, né? Só para participar da repartição dos lucros. Então, o quadrinho foi lançado antes mesmo dos Estados Unidos entrar. A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra a Segunda Guerra Mundial, né? Então, se aqui ele está batendo no Hitler, podemos ver aqui pelo bigodinho, suástica nazista, provavelmente a Segunda Guerra. Questãozinha clássica, né? A Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial, não foi na Primeira. Os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial, pode marcar sem dó, que é essa daqui, certo? Depois as outras, o poder soviético também não fala nada, e Guerra Fria, Capitão América, contexto de Segunda Guerra. Contexto de Guerra Fria, o Capitão América inclusive vai ser deixado de lado, dando espaço para outros heróis, que inclusive, se você não viu, tem um vídeo aqui no meu canal falando só sobre a Guerra Fria e o Capitão América. Na verdade eu falo mais sobre a Segunda Guerra Mundial, mas vale também. O movimento comunista na Guerra do Vietnã, também não. O terrorismo internacional após o 11 de setembro, também não. A alternativa correta realmente é a alternativa B. Jovens, uma dica que o tio vai dar para vocês agora é assistam filmes. Assistam filmes, absorvam cultura. Mesmo que não seja aquela cultura local, algo de grande valor, absorvam a cultura mundial, uma cultura popular e olhem de forma crítica para essa cultura. Seja quadrinhos, seja jogos, seja filmes, qualquer coisa. Tentem absorver o que da nossa materialidade, o que da nossa realidade social está impressa naquela obra, certo? Eu dou um conselho para os alunos que é ler resenhas de filmes, né? Mesmo que seja o Omelete da vida aí, ou qualquer outra, porque normalmente nessas resenhas os autores vão colocar ali, pô, tal parte remonta, reescreve, reconta determinado momento da nossa história. Sabe? Então, o Capitão América vai existir, vai surgir em um contexto específico. O Capitão América, o Hulk surge no contexto específico também de radiação, efeito gama, pós... estudo com as bombas atômicas, o Quarteto Fantástico vai surgir no contexto de corrida espacial. Então, vários heróis, por exemplo, vão ter o seu contexto de surgimento atrelado a uma realidade social. Por exemplo, a mais ainda, os super-heróis negros, né? O próprio Pantera Negra, o próprio Luke Cage, são heróis que vão surgir no momento de luta por direitos civis nos Estados Unidos. Então, é de muito valor que você estude esses produtos culturais, vamos colocar assim, né? Uma música, ela vai ser feita em um contexto específico, quem faz vai deixar na sua obra muito mais da sua realidade do que deseja. Então, quando você escreve um livro, por exemplo, de um futuro distópico, né, um futuro que o mundo acabou, na verdade, aquele mundo que acabou vai ter muitos laços, muitas referências do mundo atual que você vive. Quando você escreve um livro do passado para contar lá do século XIV, vai ter muito mais do tempo presente em que aquilo é escrito do que do século XIV, sabe? Então, quando a gente escreve, a gente tem de olhar com os nossos olhos, com a nossa realidade, com aquilo que nós vivenciamos e conhecemos. Então, a gente acaba colocando isso nas obras também, tá? Então, se você tivesse assistido o Capitão América ou lido um pouquinho mais sobre a sua origem, o porquê ele foi feito, quando ele foi feito, ter essa curiosidade da coisa, deixa as coisas muito mais fáceis, né? Que aqui, por exemplo, você já bate o olho Segunda Guerra Mundial, já mata o assunto, certo? Então, sobre as questões de história eu vou falar um pouquinho mais, porque como é a minha área de atuação, é mais fácil para mim poder te ajudar com referências e coisas afins, né?
Questão 50, então. Dois textos aqui. Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo. Estamos falando de como tudo começou. A partir de uma explicação racional. Ok, buscando as explicações racionais, o que de acordo com o que era racional para cada período. As teses de Anaximenes, o filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum a sua fundamentação teorias que... por exemplo, aqui Basílio provavelmente vai estar atrelando Deus, vamos ver. Basílio Magno, filósofo medieval, descreveu Deus como criador de todas as coisas. Então, criador de todas as coisas. Detalhe aqui para o todas, né? Deus criou tudo. Já o Anaximenes disse que o ar é o elemento originário de tudo. Olha, então perceba como que eles estão falando de sua totalidade da nossa existência, né? Que existe, existiu, existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Então é uma origem de tudo, né? Tem em comum, então aqui uma questão que pede comparação, né? Mas saber o que tem em comum na fundamentação de teorias que eram baseadas na ciência da natureza, não tem Deus ali, refutavam as teorias de filósofos da religião, também não, tinham origem nos mitos de civilizações antigas, também não, postulavam um princípio originário para o mundo. Essa daqui, pode marcar. Defendiam que Deus é o princípio. Não, aqui defende Deus, aqui é o ar, uma coisa mais ligada à natureza, uma outra realidade, né, um outro contexto. E a alternativa correta é a letra D, né? Postulavam um princípio originário para o mundo. Percebam, né? Criador de todas as coisas, originário de tudo. Então estão criando aí, postulando, né? Estão se referenciando a um princípio originário, como tudo começou. Questão 51, questãozinha clássica aí também de história do Enem. Queijo de Minas, vira patrimônio cultural brasileiro. O modo artesanal, olha isso aqui, importante demais, O modo artesanal de fabricação do queijo Minas, em Minas Gerais, foi registrado nesta quinta-feira como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Conselho Consultivo do IPHAN. O veredito foi dado em reunião do Conselho realizada no Museu de Belas Artes e Ofícios, em Belo Horizonte, e o presidente do IPHAN, não precisa mais. Entre os bens que compõem o patrimônio nacional, a mesma categoria citada no texto está representado em. Então, a categoria representada no texto aqui, patrimônio cultural imaterial. Vou até apagar aqui para ficar mais fácil. Imaterial, certo? Então, que não é palpável, que você não toca, é algo atrelado ao conhecimento, o modo artesanal de fabricação. Não é o queijo Minas que é o patrimônio, não é algo material que você toca, é o modo artesanal de fazer, é o conhecimento para fazer o queijo Minas, certo? Então é algo imaterial, conhecimento. Então aqui de outras patrimônios, né, outros patrimônios aqui presentes, o Mosteiro de São Bento, material, o quadro de Tiradentes, material, o ofício das paneleiras, olha aqui, o ofício das paneleiras, não são as panelas, mas o ofício, o saber fazer, o modo artesanal de fabricação das panelas, certo? Não é o conjunto arquitetônico, também é material, e o sítio arqueológico também é material. Então, algo imaterial aqui seria o ofício das paneleiras, que é o conhecimento de fazer. Você não pega o conhecimento, o ofício das paneleiras, né? Você pega a panela é material. O ofício, o saber fazer é imaterial. Então pode marcar aí também a alternativa C. Avançando mais um pouquinho, questão 52. Fala-se aqui de uma arte criada nas ruas e para as ruas. A grafite, essa é uma questão mais nova, se não me engano. A manifestação artística expressa na imagem e apresentada no texto integra um movimento contemporâneo de... Bom, vocês certamente ouviram rap em algum momento da vida de vocês, né? É algo muito comum hoje em dia. E o rap ele é uma variação ali, uma das artes que compõe o movimento do hip hop. O movimento do hip hop ele é um movimento que
busca por parte das pessoas negras a apropriação de espaços, né, a preservação de sua cultura, de sua memória em espaços que normalmente não são autorizados, né? Então, por isso, vai com a música, né, no ambiente que sempre foi restrito a brancos, agora voltam com uma estética própria, né, que é o hip hop, o rap, a dança, que é o break, nas artes com o grafite, né, uma ideia de apropriação do espaço, de você colocar ali as suas obras no espaço público para que todos possam ver, tirando aquele elitismo de uma exposição no museu, né, que poucos vão poder ter acesso, mas a arte na rua, né, para mostrar para as pessoas, para que tenham mais espaço, para que tenha mais visibilidade, aquilo é algo característico do movimento do hip hop, né? E aqui uma arte criada nas ruas e para as ruas, né? Então falando diretamente do hip hop. Então o que busca? Regulação das relações sociais? Não, não busca essa regulação, esse controle. Apropriação dos espaços públicos? Pô, tô falando disso, é porque é isso, né? Obviamente, padronização das culturas urbanas pelo contrário, a padronização é algo que deve ser evitado. O movimento hip hop ele vem contra essa padronização, né, para quebrar os paradigmas das artes, né, no geral. Valorização dos formalismos estéticos, tudo contra o formalismo estético, né? Revitalização dos patrimônios históricos, também não é esse o propósito, né? Eventualmente podem contribuir para essa revitalização, mas não é o objetivo, não é o propósito. Então, a alternativa correta, né, integra o movimento contemporâneo de apropriação dos espaços públicos. Exato. Né? Você colocar uma arte na rua, no muro de uma rua, é para que você se aproprie daquele espaço, para deixar sua mensagem. Toda arte ela é uma forma de mensagem, crítica ou não, e usando do espaço público para tal. Né? Questão 53, aí já estamos falando de geografia. É algo básico, né? Você bate o olho, tem gráfico assim na prova de ciências humanas e a geografia, né? Nas imagens constam informações sobre a formulação de brisas litorâneas. Esse processo é resultado de... Vamos olhar aqui para este gráfico e pôr... Aqui, ó. Terra fria, alta pressão, o ar tende a subir, né? Aqui no mar está mais quentinho, então se está mais quente, o ar quente desce e o frio sobe, né? Então, aqui nós temos o contrário, né? Uma baixa pressão num lugar mais quente e o morno aqui do mar está com alta pressão, então aqui nessa situação, como aqui tem mais quente, esse ar que está morno tende a subir. O ar frio tende a subir, né, criando esta brisa litorânea que está representada aqui no gráfico, né? Então, das alternativas, né, esse processo é resultado de a formação de brisa, é resultado de uniformidade do gradiente de pressão atmosférica, também não é, né, não fala nada disso. Aquecimento diferencial da superfície, aqui sim, né, nas áreas mais quentes, né, o ar tende a ficar mais embaixo para o ar frio subir. Quedas acentuadas de médias térmicas, não fala nada disso no gráfico. Mudanças na umidade relativa do ar, também não fala nada. Variações altimétricas acentuadas, também não fala nada. Acredito que a alternativa correta seja a letra B, de acordo com o que está sendo representado aqui na imagem. Talvez eu esteja errado e vai ser uma vergonha tremenda, mas eu acho que é isso mesmo. Questão 54. Qual característica do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno representado? Então, o que nós temos aqui é a linha do Equador, certo? Então, essa divisão aqui, basicamente, nós podemos observar a linha do Equador, só para entender, né? Qual característica do meio físico? Meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno apresentado. Então, alguma coisa relacionada à linha do Equador. Cobertura vegetal? Não. Barreiras orográficas com altitudes elevadas? Também não. Pressão atmosférica com diferença acentuada. Isso aqui, ó. A pressão atmosférica na linha do Equador é um pouco diferente, certo? Então, é por conta disso que causa essa diferença aqui, por exemplo, das nuvens que estão indo, né, que não ficam muito aqui, que acabam se espalhando para lá e para cá.
Superfície continental com refletividade intensa, correntes marinhas com direções convergentes. Acho que não, né? Tem correntes marítimas diferentes por aqui. Questão 55. O gesto simbólico sinalizado pela mudança no status dos territórios palestinos significa o mudança no status de território, vamos ver. Um gigante da indústria da internet, em gesto simbólico, mudou o tratamento que conferia à sua página palestina. O site de buscas alterou sua página quando acessada da Cisjordânia. Em vez de territórios palestinos, a empresa escreve agora Palestina, logo abaixo do logotipo. Então tem aí uma legitimação dos estados, né, dos territórios que antes eram territórios palestinos, né, tirando ali a sua importância e agora reconhecendo como um estado autônomo Palestina. Né, existe essa legitimação das terras. Né? Então, significa o que nessa mudança de status? O surgimento de um país binacional? Não. Né? Embora essa alternativa para o Estado de Israel já foi citada, né? A criação de dois estados, a Palestina e Israel, mas não é isso que significa. O fortalecimento de movimentos antissemitas, pelo contrário, né, gente? Porra, que absurdo isso aqui. Antissemitismo, para quem não sabe, é anti-judeu. Né? Os palestinos não são anti-judeus, embora esse discurso vai ser utilizado pelo mundo ocidental, principalmente pelos judeus de Israel, para criar uma justificativa para os seus ataques. Né? Estamos vivendo isso agora de forma bem pesada, inclusive. Né? Mas o fato dos palestinos lutarem por terra é uma luta por território histórico de um estado artificial criado que vai ser Israel ali em 49. Né? Então não é um ato de antissemitismo, só uma busca por dignidade territorial mesmo. Né? Esvaziamento dos assentamentos judaicos também não. Nem existe assentamento judaico na Cisjordânia. Né? Reconhecimento de uma autoridade jurídica. Olha aí, reconhecimento. Olha essa palavrinha aqui, ó, reconhecimento. Quando faz essa mudança de status é porque você está reconhecendo a Palestina enquanto Estado autônomo. Reconhecimento de uma autoridade jurídica, de uma nação com suas próprias leis. Essa daqui, sem dó. Estabelecimento de fronteiras nacionais. Não é com esse o propósito também a mudança de status. A mudança de status vem a nível simbólico, o reconhecimento e a legitimação da Palestina enquanto Estado nacional ou enquanto autoridade jurídica. Então a alternativa D pode marcar aí sem dó também. 59. A comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash de 1929 oculta a principal diferença entre essas duas crises. Oculta. Então, apaga. Não vai apresentar a diferença entre as duas crises. Por quê? Eu acho que vamos ter que ler, né? Como fala a comparação entre o significado da atual crise e tal, vamos ler aqui, né? A Europa entrou em estado de exceção, personificado por obscuras forças econômicas, sem rosto ou localização física, conhecida que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio de milhões de transações diárias no cyberespaço. Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos vistos desde a Grande Depressão, iniciada em 1929 nos Estados Unidos. Estamos imersos numa crise financeira. Certo? Então fala que estamos em crise, desde que não acontecia desde a crise de 29. A comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash oculta a principal diferença entre essas duas crises. E qual vai ser a diferença entre essas duas crises? Vamos ver. O crash da Bolsa de Valores de 29 veio do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e a atual crise é o resultado de gastos militares desse país nas guerras do Afeganistão. Não, né? O crash da Bolsa não vai ser por conta da Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial vai gerar uma riqueza muito grande para os Estados Unidos que vão sustentar a economia europeia até a sua reconstrução. Depois que se reconstroem lá na Europa, os Estados Unidos continuam a linha de produção e de montagem no mesmo ritmo. E aí gera uma superprodução e, consequentemente, gerando a crise. Então não é a crise de 29 causada pela Primeira Guerra Mundial, mas sim pela crise de superprodução que vai acontecer após a Primeira Guerra Mundial. A crise de 29 ocorreu devido a um quadro de superprodução, olha aí, acabei de falar, né, nos Estados Unidos, e a atual crise resultou da especulação financeira, principalmente no setor imobiliário, e da expansão desmedida de crédito. É isso aqui, certeza. Né? Fala sobre a diferença entre essas duas crises.
né? Pois a diferença está por conta disso, né? Foi resultado da concorrência dos países europeus reconstruídos após a Primeira Guerra e a atual crise se associa à emergência dos BRICS. Também não, isso poderia gerar uma dúvida nessa primeira aqui, né? Mas não é a concorrência, sim a superprodução. Né? Produziu demais, se tivesse produzido de menos, talvez os preços não fossem cair tão vertiginosamente. E aqui falo dos BRICS, então não. O crash da Bolsa de 1929 resultou no excesso de proteções ao setor produtivo e a atual crise tem origem na internacionalização das empresas e no avanço da política de livre mercado. Também não. A crise de 29 decorreu da política intervencionista norte-americana sobre o sistema de comércio mundial e a atual crise resultou do excesso de regulação do governo desse país sobre o sistema monetário. Não, né? Essa política intervencionista norte-americana, comércio mundial, não existiu. Enfim, a única que apresenta informações corretas é a alternativa B. Veja, estudem. É importante, né? Saber sobre esses eventos, o porquê eles aconteceram. Não precisa saber minuciosamente todos os detalhes de todos os eventos históricos, mas sabendo uma coisinha aqui, outra colar desses eventos já é o suficiente. Você sabe que foi uma crise de superprodução. Você já mata aqui o contexto. Certo? Não precisa saber exatamente quando aconteceu, quais os produtos eram vendidos, quais os nomes das fábricas, isso é inútil. Mas entender ali o contexto em que ela se passou pós Primeira Guerra Mundial, produziram demais, gerou a crise. Isso é o suficiente. Quem não leu, leia. Quem não assistiu, assista. Tem um desenho, tem animação e tem os quadrinhos, pode ver. A memória recuperada pela autora apresenta a relação entre... Pô, que memória recuperada, né? Essa sou eu com 10 anos de idade em 1980, beleza? Essa é a minha classe. Estou sentada no canto esquerdo, não dá para me ver na foto. Da esquerda para a direita, fulano, ciclano e bertrano, né? Em 1979 aconteceu uma revolução que depois foi chamada de Revolução Islâmica. Então tivemos aqui uma revolução social. Então veio em 1980 o primeiro ano em que o véu se tornou obrigatório. Então nós vemos uma mudança política, uma mudança estrutural na sociedade que causa uma mudança social nos costumes aí. Então a memória recuperada pela autora apresenta a relação entre conflito trabalhista, não fala nada disso aqui, organização familiar e proteção à infância, também não fala nada, centralização econômica, não fala nada disso aqui no nosso texto base, estrutura educacional e desigualdade de renda, também não fala nada disso no nosso texto base, transformação política e modificação dos costumes. É isso. Simples. É só ter atenção ao texto base. Olha, transformação política, fala aqui, ó, Revolução Islâmica. E depois modificação dos costumes. O primeiro ano em que o véu foi obrigatório. Modificou o costume e transformou a política. Está tudo escrito no texto. Questão fácil, importante acertar para o seu TRI ser recompensado. Não sabe o que é TRI? Na minha apostila, disponível lá no perfil do Instagram e do TikTok, você consegue entender o que é. Mas é basicamente a sua nota. Tá? É o que vai definir a sua nota no Enem. Porque são várias questões e essas questões não têm peso igual. Não quer dizer que a 60 vale 1, 49 vale 1, ou 10, ou coisas assim. Na verdade, existe uma teoria de que cada questão vai ter um valor de acordo com o acerto. Se você erra uma fácil, como essa, por exemplo, e acerta uma difícil, aquela difícil não vai contar os pontos em que ela vale, teoricamente. Porque se você errou uma fácil e acertou uma difícil, provavelmente você chutou. Agora, se é ao contrário, se você erra uma difícil e acerta uma fácil como essa, a sua nota já tende a ser maior. Porque é o que se espera dos estudantes de determinado nível que acertem aquela questão. Então, de acordo com a média das questões que você for acertando, se forem todas ali niveladas e tiver uma coerência nas suas respostas, você vai ser recompensado com uma nota boa. Agora, se você acerta uma fácil, acerta uma difícil, erra uma média, erra outra fácil, acerta outra difícil, a sua nota vai lá embaixo, porque você não foi coerente nas suas respostas, tá? Então, questão 61 agora. A carta do Pero Vaz de Caminha. Olha aí, esse documento deve aparecer, vira e mexe também e está aí no Enem, né? A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a Nova Terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Qual o relato? De ponta a ponta, tudo é praia, palma, muito cheia, muito famosa. Pelo sertão, não poderíamos... Cansou, pausa e lê aí junto, tá?
que eu vou poupar a minha voz, que daqui a pouco tem mais trocentas aulas para eu falar por hoje. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. A forma como os portugueses lá no início tratavam os povos originários, os povos indígenas, como bárbaros, sujeitos sem alma, sujeitos sem fé, né? E que deveriam ser catequizados por isso. Então, nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo: valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. É essa, certo? Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, dela quem? Da terra, que recém descobriram, me parece que será salvar essa gente. Né? E salvar como? Catequizando, convertendo para a fé cristã, né? Transformando ela em gente, por assim dizer. Né? Então, valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Descrever a cultura local, não fala nada. Transmitir o conhecimento dos indígenas, também não. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar superioridade europeia. Isso aqui poderia até gerar uma dúvida, né, por conta dessa ideia de superioridade europeia, e foi algo muito latente na época, mas não realçou a pobreza dos habitantes, né, não tem essa relação. Não essa pobreza financeira, mas uma pobreza de alma, mas o termo pobreza aqui talvez não seja melhor enquadrado. Né? Valorizar a catequese foi algo mais importante, né? Algo que fizeram mais questão de colocar nessa carta, né? O melhor fruto que dela se pode tirar. Então eles estão valorizando algo que devem ser feitos, não realçando a pobreza neles. Né? Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho. Também não, né? A alternativa correta, de fato, é a alternativa A. Questão 62, né? Vocês perceberam que pularam algumas questões aí? Pois é, o Estado errou na impressão, né? Acontece. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem aí ocorrer, que seria coisa pavorosa aqueles que aí navegam querer pô-los todos diante dos olhos quando querem empreender suas viagens. Então, viagens marítimas, né? Este relato, associado ao imaginário, a nível simbólico das viagens marítimas, expressa um sentimento de medo. Né? Todo homem de bom juízo deve reconhecer que foi um milagre ter sobrevivido. Né? Então, todo mundo tinha um medo gigantesco dessas viagens. Então, expressa um sentimento de gosto pela aventura, fascínio pelo fantástico, temor do desconhecido. É isso aqui. Interesse da natureza, muito menos. Gosto pela aventura, que loucura! E o fascínio pelo fantástico, não. Alternativa correta, C. Né? Todo homem de bom juízo, né, deve considerar que foi um milagre ter sobrevivido e escapado dos acidentes. Então, o temor, né, o medo dessas viagens. Então, Habermas, estamos falando de Escola de Frankfurt, normalmente se estuda muito sociologia, junto com Adorno e Horkheimer, né, cultura de massa. O Habermas vem nessa ideia também de ação comunicativa, né, de que defensor de uma democracia, um estágio superior de democracia, em que todo mundo participe e possa, através do consenso, chegar a uma resposta, né? Uma norma só deve pretender validez quando todos os que possam ser concernidos por ela cheguem ou possam chegar, enquanto participantes de um discurso prático, a um acordo. Uma norma só deve ser válida quando todos os que participaram cheguem a um acordo que ela é válida. Então fala sobre o acordo, né, sobre o acordo para que uma lei seja aplicada. A validez de uma norma deve ser estabelecida pelo coletivo, pela ação, pelo acordo. Vamos ver qual que fala aqui. Liberdade humana que consagra a vontade do indivíduo deve ser deixada de lado para que o acordo social possa ser validado. Né? Vamos colocar nesses termos para facilitar. Razão comunicativa que requer um consenso, é isso. Certo? Um consenso entre os seres humanos na razão comunicativa, no diálogo, nos debates, nos círculos de debate, para determinar a validez de uma norma. No conhecimento filosófico, que expressa a verdade, não, a verdade já é muito questionável dentro da filosofia, né? Técnica científica para que aumenta o poder do homem, não. Poder político que se concentra no sistema partidário, também não, né? Totalmente contra essa partidarização, mas sim a participação geral da sociedade. Questão 64, um textinho um pouco maior, vamos ver o comando
No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como regime de governo capaz de. Pede o texto, pede para que leiamos o texto, né? Mas vamos ver as alternativas aqui primeiro. Refrear os movimentos religiosos contestatórios, enfim, protestantismo, isso é um pouco depois, né? Promover a atuação da sociedade civil na política também não, né? Veja, justificar a monarquia, o único cara mandando, né? Isso não pode ser para promover a atuação da sociedade civil, né? Unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. Talvez, né? Talvez isso aqui possa ser válido. Vamos ver depois, né? Reformar a religião por meio de um retorno à tradição helenística. Não, isso aqui breca tudo. Dissociar a relação política entre os poderes temporal, na verdade vai ser associado, né? Poder temporal e espiritual. Então vamos ver se a gente no texto encontra alguma coisa. Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim é preciso haver algum dirigente, é preciso haver algum dirigente, pela qual se atinja diretamente o devido fim. Com efeito, um navio que se move para diversos lados pelo impulso de ventos contrários não chegará ao fim do destino. Então precisa ter alguém liderando, precisa ter alguém guiando, né, para realizar alguma coisa. Então a alternativa C é a correta. Vamos só terminar a leitura para ver se encontra alguma coisa. Se por indústria do piloto e não fosse dirigido ao porto, ora tem o homem um fim, para a qual se ordena toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vistas do fim, que a própria diversidade dos esforços de ação humana comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim. Então, precisa ter alguém liderando. Justifica a monarquia, precisa de um rei para que consigam chegar a um bem comum. É a alternativa C correta. Questão 65, olha aí como eu falei lá no início, ó, José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, né, sobre a proclamação da República aqui no Brasil. Nessa citação, o presidente do Brasil no período expressa uma estratégia política no sentido de. Bom, você já sabendo um pouco do contexto, já conhece o José Murilo de Carvalho, sabe que ele escreve sobre a República, sobre os momentos finais do Império Brasileiro e o nascimento daquela República, a gente já consegue entender um pouquinho só pelas alternativas. Vamos ver, ó. Governar com a adesão popular ao presidente do Brasil. No período, então falando de início de república, governar com adesão popular, não, o povo deve estar alheio, né? O povo era usado de voto de cabresto, gente, né? Aqui a gente lembra daquela república do café com leite, do voto de cabresto, de como os seres humanos, de como os brasileirinhos estavam alheios à política, né? Ou como o próprio livro vai tratar, de certa forma, né? Bestializados, embora existam algumas contradições nesse termo, né? O que é explorado no livro, né? Que não era assim, dessa forma bestializado, né? O povo estava na resistência do seu conformismo, por assim entender, mas não era nesse sentido, né? Atrair o apoio das oligarquias regionais. Olha aqui a palavrinha, ó. República Velha, oligarquia, provavelmente é essa. Atrair o apoio das oligarquias. Eu nem li o texto, mas eu acho que é. Conferir maior autonomia às prefeituras. Não era centralizado o poder ainda, né? Não era interessante às prefeituras, mas aos estados, né? Aos governos. O federalismo previa isso. Democratizar o poder do governo central. Democracia o que, gente? Só podia votar quem era letrado, que era uma parcela mínima da população na época, né? As pessoas iam fingindo que sabiam escrever o próprio nome para poder votar ali para o seu senhor, por assim dizer, né? Para o seu coronel. Ampliar a influência da capital no cenário nacional? Vamos ver nessa citação, né? O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outro pacto de poder. Pô, pacto de poder é oligarquia, cara. Que pudesse substituir o arranjo imperial com um grau suficiente de estabilidade, a política dos governadores, né? O próprio presidente Campos Salles resumiu claramente o seu objetivo. É de lá, dos estados que se governa a república, por cima das multidões, olha aí, por cima das multidões que tumultuam agitadas ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. Então, precisa ter esse acordo
para o presidente e os estados, né, a política de governadores, como foi chamada, né? Então, para que a política de governadores fosse exercida, era necessário as oligarquias regionais, ali a figura dos coronéis, dessas poucas famílias ricas que comandavam as regiões, que elas se articulassem para conseguir os votos e a legitimidade de poder do presidente. Então, atrair o apoio das oligarquias regionais. E essas oligarquias serão principalmente Minas Gerais e São Paulo, né, dando origem à política do café com leite. Quanto ao choque de civilizações, é bom lembrar a carta de uma menina americana de 7 anos cujo pai era piloto da guerra do Afeganistão. Ela escreveu que, embora amasse muito seu pai, estava pronta a deixá-lo morrer, a sacrificá-lo por seu país. Olha aí, que ela estava pronta para ver seu pai morrer porque ele estava se sacrificando pelo país. Quando o presidente Bush citou... A dicção já foi embora. 45 minutos de aula e já foi embora. Quando o presidente Bush citou suas palavras, elas foram entendidas como manifestação normal de patriotismo americano. Vamos conduzir uma experiência mental simples em imaginar uma menina árabe, maometana, pateticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã. Não é necessário pensar muito sobre qual teria sido a nossa reação. Olha aí, 2 pesos, 2 medidas, né? Quando uma menina americana fala que aceita ver o pai morrendo para salvar o país, a gente acha heróico e comovente. Mas quando se fosse uma menina maometana, uma menina árabe, falando que aceitava ver o seu pai morrendo para salvar o seu país ou pelo Talibã, a gente ia olhar com certo preconceito, né? Então perceba como que a gente não consegue, como a gente olha com 2 pesos e 2 medidas, né? Cada uma de uma forma, mesmo que em situações iguais, né? Esse é o exercício que ele pede para a gente fazer. A situação imaginária proposta pelo autor explica o desafio cultural da ou do prática da diplomacia. Não, diplomacia é de acordo, não é isso que explica. O exercício da alteridade, de se colocar no lugar do outro, de entender o outro enquanto sujeito, de olhar para o outro enquanto sujeito social, enquanto indivíduo com suas particularidades, é exatamente essa, provável. Expansão da democracia não é esse desafio cultural, né? Nosso desafio não é expandir a democracia, a prática da diplomacia é o exercício da alteridade, de se colocar quase no lugar do outro, né? Não é uma ideia de empatia, mas de você perceber quando você olha para situações iguais com pesos diferentes. Universalização do progresso e conquista da autodeterminação. Não, a resposta correta aqui, ó. Exercício da alteridade. Começando mais uma parte da correção. Sim, agora depois da aula, depois de já ter falado por sei lá quantos minutos ininterruptos, né, no podcast que eu faço diário, vamos continuar a nossa correção. Beleza, vamos lá, questão agora 67. Deixa eu só configurar aqui mais uma vez para facilitar. Claramente uma questão de geografia que pede uma análise de gráfico, então para a gente conseguir olhar para um gráfico com qualidade, vamos ver o enunciado primeiro. Comparando os dados das hidrelétricas, uma característica territorial positiva da de Belo Monte é... Então, Belo Monte é essa daqui. Uma característica territorial. Os lagos que estão na mesma escala, certo? Na mesma proporção, área alagada, a potência e a localização. Então, uma característica positiva. Então, área alagada tem aqui 1,4, 0,5, 3, 0,3, 0,1, 0,4, 1, 4, 2. Então, talvez uma das características possa ser, né, que tem menor aqui de área alagada. Comparando os dados das hidrelétricas, uma característica territorial positiva de Belo Monte é reduzido espaço relativo inundado. Provável, né? Um espaço bem pequeno de inundação. Desnível de relevo, elevado índice de urbanização, presença dos grandes parques industriais, proximidades, nada disso é citado por aqui. Então, com certeza, a alternativa correta é a letra A. Questão 68. O texto apresenta uma interpretação da modernidade. Então, ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas ao redor. Mas, ao mesmo tempo, então aqui uma ideia de oposição, né? Ameaça destruir tudo o que temos.
Então, tem uma contradição aí, né? Tudo que sabemos, tudo que somos. A experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais de classe e nacionalidade. Nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana. Porém, mais uma ideia de adversidade aí, é uma unidade paradoxal, uma unidade da desunidade. Contradição. Vamos ver as alternativas. O texto apresenta uma interpretação da modernidade caracterizada como dinâmica social contraditória, provável, interação coletiva harmônica, não fala nada disso, né? Unidade da desunidade, veja, não é totalmente harmonia, é uma unidade paradoxal. Fenômeno econômico estável, não diz nada. Sistema internacional decadente, processo histórico homogeneizador, né? Uma unidade da desunidade. Então, também não cita sobre. Então, a alternativa correta, de fato, é a letra A. Dinâmica social contraditória, paradoxal, unidade da desunidade. Simples também de se entender. Questão 69. Na imagem do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril baseava-se no... Então, aqui nós temos uma relação, parece que fardista, né, com a esteira passando, com os produtos, com os itens e vai só jogando. Faz aqui, joga para cá, joga aqui, joga, faz aqui. Dá para entender, né? Gente, eu já sei lá quantas aulas foram hoje. Já perdi toda a minha consciência moral da coisa. Então, baseada na autonomia do produtor direto, não. Adoção de divisão do trabalho, divisão sexual do trabalho também não. Exploração do trabalho repetitivo, utilização de empregados qualificados, incentiva a criatividade dos funcionários. Não, é isso aqui mesmo, né? É assim, exploração do trabalho repetitivo, porque o mesmo trabalho que você fez aqui, você vai fazer aqui, 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 e cada um faz uma etapa do trabalho, como se cada um estivesse coxando um parafuso. É só assistir o filme Tempos Modernos, né? Essa relação de tecnologia, que é uma das competências do Enem também, ela pode ser claramente entendida só pelo filme do Chaplin. Tempos Modernos é super eficiente em demonstrar a funcionalidade disso aqui. Principalmente a exploração do trabalho repetitivo e quando ele fica meio bilulu das ideias e entra na máquina. Questão 70, texto 1. Há mais gente vivendo dentro desse círculo do que fora dele. Tá? Então aqui China, Índia, Sudeste Asiático. Texto 2. A Índia deu um passo alto no setor de teleatendimento para países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e as nações europeias. Atualmente, mais de 245 mil indianos realizam ligações para todas as partes do mundo a fim de oferecer cartões de crédito ou telefones celulares ou cobrar contas em atraso. Ao relacionar os textos, a explicação para o processo de territorialização descrito está no... Então veja, aqui tem muita gente morando aqui, e aqui fala que eles estão trabalhando para as nações de fora. Então, por que eles estão trabalhando para as nações de fora? Uma das competências, uma das habilidades, melhor dizendo, do Enem, vai pedir análise e comparação de informações, né? Então, analisando o texto 2, a gente pode perceber que contratam muitos indianos porque a mão de obra é barata. Né? Se existe muita gente aqui, a concorrência por serviço ela é maior. Né? Então, o valor do produto trabalho tende a ser mais baixo. Então, os trabalhadores devem ser mal remunerados, provavelmente, né, dentro dessa região. Então, por conta disso, estão sendo contratados. Né? Ao relacionar os textos, a explicação para o processo de territorialização descrito está no... Aceitação das diferenças culturais, não vai ser por isso. Não vão contratar os indianos porque aceitam as suas culturas, né? Suas variações. Adequação da posição geográfica, também eu acho que não é por isso. Incremento do ensino superior, também não. Qualidade da rede logística, também não, porque está nos Estados Unidos, né? Logística seria por lá, não contratar alguém da Ásia. Custo de mão de obra local, perfeito. Né? Então, nós podemos ver que o custo da mão de obra nos Estados Unidos, nações europeias, subiu, né, um salário mais alto, e como parte do sistema capitalista para os empresários é cada vez pagar menos, então precisam de uma mão de obra mais barata. A diversidade de atividades relacionadas ao setor terciário de venda, né, venda e serviços, reforça a tendência mais geral de desindustrialização de muitos países desenvolvidos, sem que estes, contudo, percam o comando da economia. Essa mudança implica nova divisão internacional do trabalho, que não é mais apoiada na clara segmentação setorial das atividades econômicas.
Nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um dos seus resultados diversidade no setor terciário, né? Ampliação dos direitos laborais, consolidação do domínio tecnológico, talvez, saturação do setor secundário, né? Da indústria saturou e é por isso a maioria das pessoas estão para o terciário. Eu acho que não é uma saturação, mas sim uma transformação, né, para os serviços mecânicos. Ampliação dos direitos laborais, também não. Bipolarização do poder geopolítico, consolidação do domínio tecnológico, provável, né, que com o recurso da tecnologia as pessoas estão prestando mais serviços, né, e primarização das exportações globais, também não. Então, a alternativa D pode marcar sem dó. A charge, vamos lá, comando, a charge ironiza a política desenvolvimentista do governo JK. Então, o que fala aqui, né? Você agora tem automóvel, beleza? Você tem automóvel para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro. Então, automóvel brasileiro, asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. O que mais quer? Um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Então, né, faz uma crítica ao desenvolvimentismo, né, esse foco na indústria, talvez, vamos colocar dessa forma, esquecendo aí o básico da população. Então, essa charge ironiza a política desenvolvimentista ao evidenciar o incremento da malha viária, diminuiu as desigualdades regionais do país? Não diminuiu, só vai acentuar. Destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos? Também não, senão não estaria faltando comida. Enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento das contradições socioespaciais. Provável essa aqui. Vamos ver as outras só por certeza. Ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou, também não. Mostrar que a ocupação de regiões interiores abriu frentes de trabalho, também não fala nada. Fala justamente sobre esse aumento das contradições. Veja, nós temos uma contradição, né? Automóvel, asfalto, gasolina brasileira, e o que ele quer é um feijão brasileiro, que ele está com fome. Então, né, que de fato a charge ironiza a política desenvolvimentista por enfatizar que o crescimento econômico implicou o aumento das contradições socioespaciais. Mais uma, né? Vamos lá. A situação ilustra uma crise econômica que implica, que resulta. Né? Então, o jovem espanhol Daniel se sente perdido. O seu diploma de desenho industrial e o seu alto conhecimento de inglês devem ajudá-lo a tomar um rumo. Mas a taxa de desemprego, que supera 52% entre os que têm menos de 25 anos, o desnorteia. Ele está convencido de que o seu futuro profissional não está na Espanha, olha aí, exportação de mão de obra, como o de pelo menos 120 mil conterrâneos. Veja que ele tem um diploma e não vê emprego para ele dentro da Espanha. Que emigrou nos últimos 2 anos. O irmão dele, que é engenheiro agrônomo, conseguiu um emprego no Chile. Atualmente, Daniel participa de uma oficina de procura de emprego em países como Brasil, Alemanha e China. A oficina é oferecida por uma universidade espanhola. A situação ilustra uma crise econômica que resulta. Valorização do trabalho fabril? Não, ele está desempregado. Expansão dos recursos tecnológicos? Também não. Exportação de mão de obra qualificada? Sim, ele tem um diploma e não consegue emprego dentro do seu país. Diversificação de mercados produtivos, não intensificação de intercâmbios estudantis. Ele não está indo para estudar, está indo para trabalhar. O diploma ele já tem. Questão 74. A urbanização brasileira no início da segunda metade do século XX promoveu uma radical alteração nas cidades. Ruas foram alagadas, túneis e viadutos foram construídos, o bonde foi a primeira vítima fatal. O destino do sistema ferroviário não foi muito diferente. O transporte coletivo saiu definitivamente dos trilhos. A relação entre transportes e urbanização é explicada no texto pela retirada de investimentos estatais aplicados em transporte de massa, talvez, demanda por transporte individual ocasionada pela expansão da marcha urbana. Veja, essa demanda, né, não é individual, né, ela é criada, é uma demanda criada porque você tira as alternativas estatais ou de massa, vamos entender assim, e você tem que se locomover. Presença hegemônica do transporte alternativo. Não, essa aqui não vai ser. Aglomeração do espaço urbano metropolitano impedindo a construção de transporte metroviário. Também não fala nada. Predominância do transporte rodoviário associada à penetração das multinacionais automobilísticas. Pô, essa aqui poderia ser, certo?
Poderia ser, e provavelmente é essa daqui. A retirada de investimentos estatais é como se todas as empresas de transporte em massa fossem do Estado e não eram empresas privadas, embora essa retirada foi uma ordem estatal, né, uma política governamental, mas não investia nenhum dinheiro nessas empresas que eram privadas. Então a A está errônea e a correta seria a alternativa E. Predominância do transporte rodoviário associado à penetração das multinacionais automobilísticas. Então, quando essas empresas começam a chegar ao Brasil, né, Ford, Volkswagen, para que elas tivessem mercado era necessário ter rodovias. E, depois de ter rodovias, era necessário criar uma demanda. Então, você tira o transporte de massa para que consigam vender carros por aqui. O processo de concentração urbana no Brasil em determinados locais teve momentos de maior intensidade e, ao que tudo indica, atualmente passa por uma desaceleração do ritmo de crescimento populacional nos grandes centros urbanos. Uma causa para o processo socioespacial mencionado no texto é carência de matéria-prima? Não, não vai ter essa mudança de fluxo populacional por conta de matéria-prima. Degradação da rede rodoviária? Também não. Aumento do crescimento vegetativo? Também não. Centralização de poder político? Não vai ser por isso. Realocação da atividade industrial? Sim, porque a atividade industrial vai sendo realocada em alguns espaços e aí os seres humanos passam a se mudar para lá. Em busca de emprego, lugar mais próximo das fábricas, aí depois quando nós temos esse setor desacelerando, também a mudança de moradia de pessoas em busca de alternativa também diminui. Questão 76. Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação a... Temos aqui, não há vagas, as máquinas fazendo o trabalho, um ser humano aqui apenas limpando essa máquina, né, máquinas andando pelas ruas, uma sociedade, né, uma visão distópica aí das máquinas tomando o lugar dos homens. Né? Então, pessimismo em relação à concentração de capital? Acho que não, né? Embora possa ser entendido aí, né? Concentração de capital, valor da indústria contra os trabalhadores, mas enfim, deixamos essa aqui de lado. Noção de sustentabilidade também não falam pessimismo quanto a isso. Quanto à organização dos sindicatos, nem a obsolência dos equipamentos é de fato um pessimismo em relação à ideia do progresso, né? De que o progresso com as máquinas e o avanço da maquinofatura pode acabar, né, tirando o lugar dos seres humanos. É uma visão pessimista aí da coisa toda. Continuando a nossa correção, eu parei nessa aqui mesmo? Parei. Questão 77, então, da nossa prova. Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto teve como consequência. Então, qual é a mudança apontada no texto? Dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico quanto uma certa liberação dos ritmos cíclicos da natureza, com a passagem das estações e as alternâncias de dia e noite. Isso aqui pode ser importante. Com a iluminação noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade e a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do relógio. Se a luz invade a noite, perde sentido a separação tradicional entre trabalho e descanso. Todas as partes do dia podem ser aproveitadas produtivamente. Então, a transformação, né, a utilização da luz para que você possa trabalhar de noite. Então, o tempo de trabalho não é mais regulado pelas regras da natureza, escureceu, parou de trabalhar. Agora você pode trabalhar de noite, né, porque a luz permite. Então, vamos ver qual essa transformação apontada se enquadra melhor aqui nas alternativas. Vamos começar pela última aqui. Bati o olho, já viu. Ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. É essa. Certo? Então, com a luz, você pode trabalhar em períodos noturnos, né? Em períodos em que antes não havia luz, agora haverá. Diminuição das exigências de esforço no trabalho com máquinas, não falar disso. Permissão ao trabalhador para controlar seus próprios horários, muito menos, né? Essa imposição do horário de trabalho vem por parte do patrão, não para o trabalhador escolher. Melhoria da qualidade de produção industrial também não, e a redução da oferta de emprego nas zonas rurais também não fala nada disso, e sim da ampliação da jornada de trabalho. Questão 78, uma imagenzinha aqui das cartilhas do Vargas, né, para com as crianças.
Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de propaganda, né? Propaganda, destacar, colocar o Vargas como grande patrono das crianças. Vamos tentar encontrar alguma coisa aqui. Destacar a sabedoria inata, não tem esse propósito. Atender a necessidade familiar da obediência infantil, duvido muito. Promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias. Conquistar a aprovação política por meio do apoio, do apelo carismático. Exatamente, certo? Então, também não é estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais, não. E sim, conquistar a aprovação política, né? Você se colocar como um grande salvador, um grande herói, um grande político. E esse apelo carismático faz você ter apoio da população, né? Carismático, com as criancinhas aqui, fazendo carinho, sorridente, sempre. Essa postura, né? É bem característica dos governos dos anos 30, né? Então, aqui, questão 79. O cartoon, publicado em 1932, ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi. Tá ele aqui preso, né? Pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando. Então, temos aqui várias pessoas, vários Gandhis, né, se multiplicando, as ideias se multiplicando e perseguindo esse Lord Willingdons, né, que está sofrendo de um dilema agora, tentando soltar o Gandhi para frear. Então, o cartoon ironiza a situação, né, destacando, demonstrando a ineficiência do sistema judiciário no território indiano, o apoio da população hindu à prisão, né, não é apoio à prisão, o caráter violento das manifestações hindus, não tem nada que indique violência, mesmo que você não soubesse, né, toda a questão da desobediência civil e não violência, você já poderia saber que não. A impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi. Pô, essa aqui, ó. Porque vários Gandhis ganharam espaço aqui e estão lutando junto, né, marchando junto. A indiferença das autoridades britânicas? Não, então também não. Então a alternativa correta seria a letra D. A impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi. Avançando mais uma, vamos lá. Questão 80. Haverá ainda quem resista à poderosa influência do Partido Mulherista? Então, mulheres na política, vamos entender. Na imagem da década de 30, há uma crítica à conquista de um direito pelas mulheres, relacionado a alguma coisa relacionada à política, né? Partido Mulherista. Redivisão do trabalho doméstico, liberdade de orientação sexual, garantia de equiparação salarial, aprovação do direito do divórcio, obtenção da participação eleitoral. Essa aqui, né? Sabemos que as mulheres não tinham direitos políticos, não poderiam atuar até 34, né, com a Constituição, e agora elas podem, né, graças a uma mudança na Constituição brasileira com o governo de Vargas, né? Mas mesmo que você não saiba sobre todo esse contexto, perceba a palavra partido, mulherista, uma mulher dando ordem, controlando o homem, controle é política, então já daria para relacionar, né, por eliminação e levar a essa alternativa aqui. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. Essa aqui é uma questão: se vale mais ser amado que temido ou que amado, certo? O básico aí de Maquiavel, né? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido do que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, e enquanto lhe fazem bem são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Então, define o homem como munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem? Não, mostra o homem como esse sujeito, né, que depende do momento, né, depende do seu interesse, né, quando ele vai dizer aqui, né, são ingratos, covardes, ávidos ao lucro, enquanto lhes fazem os bem, quando é conveniente, são inteiramente seus, quando não, né, revoltam-se. Possuidor de fortuna, valendo de riqueza também não, guiado por interesse, de modo que situações são imprevisíveis e inconstantes, correta. Naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e, portanto, seus direitos naturais. Sociável por natureza, mantendo relações
pacíficas com seus pares. Não, né? Então fala que revoltam-se, já contrasta. A alternativa C é a correta. Paulo Freire defende que a superação das dificuldades e a apreensão da realidade atual será obtida pelo destaque Paulo Freire, né? Educação como prática da liberdade. Se tiver alguma alternativa se tiver qualquer alternativa que fale sobre autonomia, já provavelmente as chances de estarem corretas são grandes. Né? Desenvolvimento de pensamento autônomo, obtenção de qualificação profissional, resgate dos valores tradicionais, realização dos desejos pessoais e aumento da renda familiar. Provavelmente a A eu já vou marcar até sem saber, sem ler, mas vamos confirmar. Né? Paulo Freire defende que a superação das dificuldades e a apreensão da realidade atual será obtida pelo. Apesar de seu disfarce de iniciativa e otimismo, o homem moderno está esmagado por um profundo sentimento de impotência, o que faz olhar fixamente e, como que paralisado, para as catástrofes que se avizinham. Enfim, o dia foi corrido, gente. Por isso, desde já, saliente-se a necessidade de uma permanente atitude crítica, olha aí, permanente atitude crítica à autonomia, também conhecida, né? O único modo pelo qual o homem realizará sua vocação natural de integrar-se, superando a atitude do simples ajustamento ou acomodação, apreendendo temas e tarefas de sua época. Certo? Então, de fato, o desenvolvimento do pensamento autônomo, da autonomia do sujeito, né? O pensamento crítico. A obtenção de qualificação profissional não fala nada disso, resgate de valores tradicionais muito menos, realização dos desejos pessoais também não, e nem o aumento da renda familiar. Alternativa A, alternativa correta. Questão 83. O coronelismo era fruto de alteração da relação de forças entre proprietários rurais e governo, né, a política de estados. Né, esse significava o fortalecimento do poder do Estado, que enquanto governo, instituição governamental, né, antes do predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional com base em barganhas, sistema de trocas, né, político entre governadores e presidente, entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto. José Murilo de Carvalho, mais uma vez, veja como que ele se faz presente aqui. No contexto da Primeira República do Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se na coação das milícias locais, não, estagnação da dinâmica urbana, não, valorização do proselitismo partidário, disseminação de práticas clientelistas. Essa daqui. Práticas clientelistas é essa prática de troca. Né, que você tem um serviço e precisa de um cliente que precisa daquele serviço. Né? Então, é um sistema de troca quem oferece e quem está precisando daquela oferta. Né? Então, essa disseminação das práticas clientelistas é algo marcante do período do coronelismo brasileiro. Centralização das decisões administrativas? Também não. Então, alternativa D, a alternativa correta. Então, correção da questão 84, a voz do sangue. Nesse poema, o líder angolano Agostinho Neto, na década de 1940, evoca o panafricanismo com o objetivo de: palpitam-me os sons do batuque, os ritmos melancólicos do blue. Ó negro esfarrapado do Harlem, ó dançarino do Chicago, ó negro servidor do South, ó negro da África, negros de todo o mundo. Eu junto ao vosso magnífico canto a minha pobre voz e meus humildes ritmos. Eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Eu vos sinto, negros de todo o mundo, eu vivo a nossa história, meus irmãos. Vamos ver, né? Qual é o objetivo dele com isso? Incitar a luta por políticas de ações afirmativas? Não fala nada, não deixa nada disso claro no texto. Reconhecer as desigualdades sociais? Também não. Descrever o quadro de pobreza após o processo de independência? Também não. Solicitar o engajamento dos negros estadunidenses na luta armada? Muito menos. Conclamar as populações negras de diferentes países a apoiar as lutas por igualdade e independência. Ok. Certo? Por eliminação, nós vamos para a alternativa E. Eu vos sinto, negros de todo mundo, eu vivo a nossa história, meus irmãos. Né? Então ele está chamando, de certa forma, as pessoas negras de outros países para apoiar, né, na sua luta por igualdade e independência, o que é um dos preceitos aí da ideia panafricanista. Né? Questão 85. O documento permite identificar
O interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está indicada na. Então temos que identificar. Está aí uma das habilidades que o Enem cobra bastante, né? Mais uma coisa ouso afirmar, porque há muitos testemunhos, e é que vi nesta terra de Veraguá, onde hoje é Panamá, maiores indícios de ouro nos 2 primeiros dias do que na Hispaniola em 4 anos, e que as terras da região não podem ser mais bonitas nem mais bem lavradas. Ali, se quiserem, podem mandar extrair à vontade. Então, o conceito de extrativismo colonial. Então, está indicada a implicação desse interesse. No caso de extrair o ouro da ocupação do espaço americano, está indicada na expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico. Não, temos que achar alguma coisa com ouro, né? Promoção das guerras justas, também. Imposição da catequese para explorar o trabalho africano, não. Opção pela policultura para garantir o povoamento, muito menos. Fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas. Riquezas, ouro, podemos entender. Então, a alternativa E é a alternativa correta. Os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a aspectos biogeográficos presentes na. Bom, elementos da paisagem descritos no texto. Percebendo aqui o texto, Euclides da Cunha, Os Sertões, eu já consigo entender que é um contexto baiano, nordeste, caatinga. Então, olhando aqui as indicações, né? Composição de vegetação xerófila, os cactos, provavelmente essa aqui, vou até marcar. Formação de florestas latifoliadas, flores grandes, transição para mata de grande porte, adaptação à elevada salinidade da terra, né? Homogeneização da cobertura peronifolia, que ficam foliadas, se não me engano, o ano todo, né? Mas a alternativa correta certamente é a, porque xerófila, vegetação xerófila fala dos cactos, né? Então, a travessia nas veredas sertanejas é mais exaustiva do que uma estepe nua, honesta, ao menos o viajante tem um desafio do horizonte largo. É isso mesmo, né? Pode marcar aí sem medo, que é a alternativa A. Questão 87, já estamos acabando. Uma consequência geográfica do processo socioespacial descrito no texto, então vamos identificar qual que vai ser esse processo socioespacial. No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é causa da especialização dos bairros e de sua diferenciação social. Olha aí, gentrificação, né? Muitas pessoas não têm meios de pagar os altos aluguéis dos bairros elegantes, são progressivamente rejeitadas para a periferia, como os subúrbios e os bairros mais afastados. Então, encarecendo, expulsando as pessoas mais humildes, né? O conceito de gentrificação. Uma consequência dessa gentrificação é criação de condomínios fechados? Não. Decadência de áreas centrais de comércio popular? Também não. A aceleração do processo conhecido como cercamento, contexto de revolução industrial, né? Ampliação do tempo de deslocamento diário da população? Sim, porque essas pessoas passam a morar mais longe, né? Se elas estão sendo marginalizadas, né? Condenadas à margem, para elas chegarem no centro da cidade, fica um pouco mais distante e lento. Então, ampliação do tempo. Contenção da ocupação dos espaços sem infraestrutura satisfatória. Não, né? Opa, marquei aqui erroneamente, né? Estou marcando. Então, 87, questão simples, alternativa D. A imagem indica pontos com ativo uso de tecnologia, correspondentes a que processo de intervenção do espaço. Então, tem que ser uma razão de uso de tecnologia, de processo de intervenção no espaço que aconteça nos 3 lugares. Puxa, vamos lá. Expansão das áreas agricultáveis com os tecidos de maquinário. Rondônia e Pará, talvez. Rio de Janeiro, não. Recuperação de águas eutrofizadas em decorrência da contaminação por esgoto doméstico. Rio de Janeiro, talvez. Pará e Rondônia, acho que não. Ampliação da capacidade de geração de energia com a alteração do ecossistema local. Pode ser. Hipermeabilização do solo pela construção civil nas áreas de expansão urbana. Expansão urbana aqui não, né? Então, criação recente de grandes parques industriais de mediano potencial poluidor. Também não, né? Grandes fábricas aqui, talvez não menos aqui. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa
C. Ampliação da capacidade de geração de energia. Ok, geração de energia, nós vamos ter aqui as usinas, tanto a eólica quanto a hidrelétrica. Aqui no Rio de Janeiro nós vamos ter a Angra 2, né, capacidade de energia nuclear. Então, isso tudo acaba ocasionando uma alteração do ecossistema. Então, a alternativa correta é a letra C. Questão 89. No início de maio de 2014, a instalação da plataforma petrolífera de perfuração nas águas contestadas do Mar da China Meridional, que é áreas contestadas, áreas em disputa, suscitou especulações sobre as motivações chinesas. Na avaliação de diversos observadores ocidentais, Pequim pretendeu, com esse gesto, demonstrar que pode impor seu controle e dissuadir outros países de seguir com as suas reivindicações de direito de exploração dessas águas, como é o caso do Vietnã e das Filipinas. Então, sobre diplomacia, né? A ação da China em relação à situação descrita no texto evidencia um conflito que tem como objetivo. Qual o objetivo da ação da China com isso? Distribuição das zonas econômicas? Não. Monopólio das inovações tecnológicas extrativas? Também não. Dinamização da atividade comercial? Não, já que está tendo monopólio, né? Mas esse monopólio de inovação tecnológica não condiz, né, com o texto. Jurisdição de soberania territorial. Aqui, sim. Né, criando aí uma jurisdição, uma precedência de que eles dominam aquele território que é contestado e agora passa a ser de posse da China, já que ele trabalha em cima dali. Né? Então, uma jurisdição de soberania territorial. Embargo da produção industrial? Não, não é esse o propósito também. Então, a alternativa D é a resposta da questão 89. Questão 90, para finalizar. Na imagem, visualiza-se um método de cultivo e as transformações provocadas no espaço geográfico. O objetivo imediato da técnica agrícola utilizada é, então aqui nós temos essa ideia de criar uma espécie de degraus, né, para que sejam cultivados os gêneros alimentícios. E isso aqui se dá por conta da erosão, né, para evitar que a água desça toda de uma vez, carregando sedimentos e acabe destruindo o solo. Né? Então isso aqui tem até um nome, mas eu me esqueci qual que é o nome específico de quando você cria essas espécies de platôs. Né? Mas, vendo aqui a alternativa, controlar a erosão laminar. Certeza que é essa, né? Preservar as nascentes fluviais, não. Diminuir a contaminação química, não. Incentivar a produção transgênica, muito menos. Implantar a mecanização intensiva, também não. Então, a alternativa correta é a letra A. Controlar a erosão. A criação desses degraus, desses steps, né, praticamente aqui nas plantações, tem como objetivo controlar a erosão. E depois de 50 mil horas fazendo essa correção, chega por hoje.